Um dos personagens mais complexos e interessantes de toda a história dos mangás e dos animes, Itachi Uchiha, que é cercado por tramas, subtramas e uma história um tanto quanto triste e ao mesmo tempo inspiradora. Eu sou o Sérgio e esse é o Café Filosófico. Bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje eu quero falar sobre Itachi Uchiha, que é um dos personagens mais fascinantes do universo de Naruto. E eu quero talvez tentar, digamos assim, relacionar a trajetória dele com a filosofia política de uma das figuras históricas mais controversas que temos, que é Maquiavel. E é claro, com outros pensadores. Nós podemos refletir sobre como as escolhas de Itachi revelam o poder do sacrifício e da responsabilidade. E Itachi, ele é interessante porque ele pode ser visto como um exemplo de príncipe maquiavélico, alguém que assume a crueldade necessária para garantir a paz. Só que até que ponto esse fardo chega ao nível humano? E é claro, nós temos que pegar todo o contexto. Na Vila da Folha, que é a cidade onde se passa toda essa tragédia de Itachi, havia o clã Uchiha, que é o clã ao qual Itachi pertencia. E os Uchihas, depois de muitos anos de intrigas políticas e dissidências, eles acabaram sendo rejeitados, de certa forma, pela vila. E depois de tantas controvérsias envolvendo eles, eles finalmente acabaram planejando um golpe de Estado. Itachi, desde criança, foi um gênio praticamente incompreendido, desde a sua formação na Academia Ninja até sua entrada na Anbu, que são as forças especiais da Vila da Folha. Ele foi colocado diante de uma escolha impossível no final de sua carreira dentro das forças especiais da Aldeia da Folha. Ou ele escolhia sua família, ou garantia a sobrevivência da vila. Só que tem um pequeno detalhe: Itachi tinha apenas 13 anos de idade na época, por volta de quando isso aconteceu. Então, isso chega a ser um fardo humano? Até que ponto nossa humanidade permite que pessoas tão jovens, que sim, houveram casos de pessoas jovens que tiveram que tomar certas decisões, como Balduino, que venceu Saladino com 16 anos de idade. Então, até que ponto nossa humanidade permite isso? E desde a antiguidade, como eu acabei de mencionar, jovens herdeiros ou príncipes foram forçados a tomar decisões que, apesar de terem muitos conselheiros muito mais velhos, essas escolhas acabaram por mudar o destino de nações inteiras. Por exemplo, Alexandre o Grande, que herdou a responsabilidade militar e política do reino da Macedônia, do Império Macedônico, muito cedo. Tanto é que quando ele morreu, ele tinha apenas 30 anos, depois de quase 13 anos de campanha militar. E como Maquiavel se encaixa aqui? Nós podemos analisar, é claro, a proposta de Maquiavel em O Príncipe, que é a sua obra principal mais conhecida. O governante, ele deve pensar na eficácia, não apenas na moralidade, que é aquela velha ideia de é melhor ser temido do que amado, se não for possível ser ambos, que é temido e amado. E a política, ela exige astúcia, a astúcia de uma raposa, mas a força de um leão. Itachi, dentre isso, ele age como a raposa ao ocultar sua verdadeira lealdade e aceitar ser visto como um vilão. Ele aceitava de frente os planos da família, mas os entregava para Danzo ou para o terceiro Hokage, que são personagens da história. E no fim, ele age como um leão ao executar o ato mais brutal possível, que foi o grande massacre do próprio clã, os Uchiha. Os homens, numa citação que vou deixar para vocês, os homens julgam mais com os olhos do que com as mãos. Itachi, enquanto personagem, ele sabia da visão que teriam dele do futuro, de como o irmão o veria depois do ocorrido. Mas mesmo assim, ele se agarrou àquilo. Ele pegou aquela verdade, mas ainda assim permaneceu em silêncio. Max Weber, em suas obras, ele traz a ideia da ética da responsabilidade em oposição à ética da convicção. A convicção
seria agir conforme princípios morais. No entanto, a responsabilidade seria agir considerando as consequências reais daquilo que você faz ou deixa de fazer. No exemplo, você teria a seguinte questão: se Itachi seguisse a ética da convicção, ele teria defendido seu plano, talvez chegado a tentado negociar um meio termo. Só que dentro da história nós vimos que os extremos dentro da aldeia e dentro do próprio clã Uchiha já estavam tão acirrados que não havia mais retorno. E seguindo a ética da responsabilidade, ele acabou sacrificando tudo para evitar a guerra que viria. Outro paralelo que nós podemos fazer é com Thomas Hobbes. Hobbes, ele dizia que o medo da guerra civil acabava justificando até os atos de governos autoritários. E Itachi agiu justamente para evitar um status eu vou tentar pronunciar isso aqui de maneira correta, hobbesiano de caos total, de onde surgiria um estado totalitário. Então, nós podemos ver que a vida de Itachi se resume de certa forma a uma tragédia grega, onde heróis como Agamenon, que acabou sacrificando a própria filha Ifigênia para apaziguar os deuses e garantir a vitória. E assim como Agamenon, Itachi sacrifica o que lhe é mais precioso em nome do coletivo, e também assim como Agamenon, rei de Micenas, da Ilíada de Homero. Eu confundi com a Odisseia, desculpa esse crime. Da Ilíada de Homero, Agamenon, no retorno para casa, foi vitimado por sua esposa e seu amante. Ele foi vitimado por seu familiar. Então, Itachi acabou sofrendo esse mesmo destino ao ser vitimado pelo próprio irmão. Claro que o Itachi, de certa forma, ele queria isso, porque ele carregava essa culpa, essa destruição interna que o abalou desde que ele deixou a vila após cometer o massacre. E através da história, todas essas coisas com relação ao poder e de como a perspectiva política corrompe grandes indivíduos, vem perseguindo a humanidade. Nós podemos falar de Júlio César, que preferiu consolidar o poder pessoal e atravessar o Rubicão, colocando-se como um inimigo da República Romana para salvar a República de si mesma. Nós temos, por exemplo, Ricardo, Coração do Leão, que, ausente de sua terra para lutar nas cruzadas, sacrificou sua própria reputação interna para cumprir uma missão que acreditava maior, que era reconquistar a Terra Santa. E por fim, temos Winston Churchill, que durante a Segunda Grande Guerra, ele aceitou tomar decisões que sacrificaram vidas de civis para garantir vitórias estratégicas, como em Coventry. E caso você não conheça a história de Coventry, o negócio é meio insano, eu sugiro que olhe. Então, Itachi, comparando a eles em geral, ele se tornou uma figura ambígua. Ele é admirada, ao mesmo tempo que odiada, e ainda assim é lembrado como um herói e ao mesmo tempo um tirano. Só que Itachi, no seu caso, ele é um tirano de si mesmo, um tirano da própria vida e da própria felicidade, e também da vida do próprio irmão, que viveu à margem da sombra desse crime que ele cometeu. Nietzsche, ele falaria algo interessante sobre isso, que é a ideia de carregar um fardo que poucos suportariam, o famoso fardo de Atlas, que você provavelmente não conhece também, que é aquilo que as pessoas chamam de a solidão do forte, como em Satoru Gojo, que eu farei um vídeo futuramente, que o mais forte ele é solitário, o mais inteligente, o mais apto, ele é solitário, porque os outros eles não têm a mesma capacidade e não compreendem a grandiosidade ou mesmo a falta de certas características quais ele queria ter ou tem em demasia. E os outros não compreendem por causa disso, porque viveram toda uma vida fora dessa perspectiva. Isso cria uma ideia de existencialismo
quase sartreano, que provavelmente você não conhece nem de Sartre nem o que é o existencialismo, que Itachi, ele escolheu viver livremente, mas a escolha o condenou a um destino de angústia. Ele escolheu viver a existência, mas de maneira sártrica, ele foi condenado a isso. A decisão de Itachi não foi apenas política, foi existencial. Ele assumiu para si a responsabilidade que ninguém queria, aceitando viver odiado. Então, recapitulando de maneira cínica, Itachi é uma espécie de príncipe maquiavélico, só que de uma forma trágica e grega. Odiado, incompreendido, mas um mal necessário. Como Maquiavel escreveu, às vezes o governante precisa sujar as mãos para manter a ordem. Itachi, ele combina a frieza de Maquiavel, a responsabilidade de Weber, a prevenção do caos de Hobbes e a dor trágica das escolhas dos grandes heróis gregos. O fardo do príncipe não é governar, é carregar o peso de escolhas que ninguém mais poderia tomar. Governar é fácil. O problema é a escolha. No fim, o problema não é a conquista, mas são os caminhos a serem escolhidos após a conquista. E Itachi é talvez, e sinceramente na minha opinião um dos personagens que melhor encarna esse destino, tanto em sua própria obra como em outras. E eu gostaria que você comentasse se você considera Itachi um herói, um vilão, ou se algo que varia entre essas duas categorias, ou se ele seria algo a mais. Tenha um bom dia, boa tarde e uma boa noite.